bem, para você que acompanha o programa O Campo em Destaque, aqui pela sua TV Brasília, hoje eu trago em especial o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, nosso companheiro, nosso amigo, Dr. Renato Simplício, ele que há muito tempo vem defendendo e levantando a bandeira do agronegócio no Distrito Federal. E para nós, doutor Renato, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa. Esse programa também que levanta a bandeira do agronegócio. E primeiro, pedir para o senhor fazer uma explanação aí da FAP. A FAP é a Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, a mãe do agronegócio aqui do DF, ela que encabeça essas grandes batalhas aí, grandes objetivos dos produtores rurais. Fala um pouco para a gente da FAP. Bom, a federação, ela é relativamente recente. Ela é a caçula do sistema patronal rural do Brasil, né? Capitaneado pela CNA, Confederação Nacional da Agricultura do Brasil. A FAP é uma das 27 federações. O que ela, apesar dela ser a caçula, ela já tem uma responsabilidade muito grande, porque a Distrito Federal é a capital da República. Então, já que aqui nosso território é muito pequeno, nós não podemos ser os maiores, mas nós precisamos ser os melhores. Até porque esse é o nosso sonho, é que a agricultura no DF tenha uma agricultura exponencial, capaz de honrar as tradições brasileiras, de na capital da República ter uma agricultura realmente tecnificada, uma agricultura que orgulha todos os brasileiros e, consequentemente, orgulhará também o Brasil, que aqui é a capital. Então, vê que a nossa responsabilidade é muito grande com relação à agricultura no DF. Mas nós estamos procurando aí, através de 9 sindicatos que compõem a FAP, procurando aí ter uma visão, vamos dizer assim, uma macrovisão da nossa economia aqui, para dar Brasília realmente uma posição de destaque. Esse é o nosso desafio, é transformar Brasília num grande centro regional e nacional da agricultura no Brasil. Doutor Renato, a gente sabe do empenho do senhor à frente da federação, também de todos os presidentes dos sindicatos que compõem a FAP. Eu queria que o senhor falasse também, assim, de um modo geral, o agronegócio no Distrito Federal. O que representa essa força dentro da economia do Distrito Federal, parcelas importantes e até de exportação, que nós, o Distrito Federal, é um grande exportador de frango. Como é que o senhor vê, de um modo geral, o agronegócio aqui no DF? Ô Adriano, eu vou tentar fazer aqui rapidamente um pano de fundo que é a minha visão com relação à agricultura de um modo geral e especificamente, como eu já disse aqui, com relação ao do Distrito Federal. Ora, você sabe que a agricultura, o que é agricultura? É uma forma especializada de relações do homem com a natureza. Então, são dois fatores, natureza e homem. O que faz a agricultura? A agricultura começa na propriedade, né? Nós temos então o produtor com seu imóvel rural e naquela unidade ali, aquela unidade é a unidade produtiva. Então, como é que eu encaro hoje a agricultura no país e a agricultura de um modo geral, e especialmente no Distrito Federal também? A minha visão é a seguinte, a Constituição diz o seguinte, a propriedade rural tem que ser produtiva, ela tem que cumprir uma função social. O que é isso? Cumprir a função social, ela tem que ser produtiva, ela tem que respeitar as leis ambientais e tem que respeitar as leis trabalhistas. São essas 3 funções. Aí por isso que quando eu falei com você que nós temos que dar exemplo, é exatamente por essa função até constitucional que nós no Distrito Federal temos que ter um cuidado muito mais acurado do que em relação aos outros estados, porque estamos no Distrito Federal. Agora você pergunta, como é que vamos fazer isso? Então, a propriedade pode ser produtiva, mas pode não dar lucro. Então, eu até modifico um pouquinho esse conceito lá da Constituição. Eu acho que ela tem que ser eficiência produtiva. O que é isso? Ela tem que ser eficiente e dar lucro para que o seu proprietário, aquele que vive lá com a sua família, com os trabalhadores rurais, tenham condições de gerir aquilo com lucratividade. Então, é isso que eu acho que ela tem que ter eficiência produtiva. E aí você vai ver, e para isso, o que ela tem que ser feito? Primeira coisa, então, aí eu vou dizer o que é uma propriedade produtiva e quais são os condicionantes. Ela tem que dar lucro, isso aí é o seguinte, então tem que ter eficiência. Primeira coisa, ela tem que ter terra legalizada.
Esse é o grande problema, que possivelmente nós vamos falar sobre isso depois, né? Mas o imóvel rural, se o seu ocupante não tem a escritura, ele não tem uma autoestima, ele não tem segurança jurídica, ele não tem motivação para para gerir os seus negócios, se ele não tiver o título da sua propriedade. Esse é o grande gargalo que nós temos aqui no Distrito Federal. Poucos são donos da sua própria terra, e daí a nossa luta antiga, né, que a gente tem lutado muito, e você testemunha disso, todo mundo sabe disso, porque por que é? Esse é o ponto nevrálgico para nós aqui no Distrito Federal. É resolver isso definitivamente para que o produtor seja dono da sua propriedade, possa ter sua autoestima, possa ter sua garantia para procurar um empréstimo num banco, etc, etc. Então essa é a primeira coisa. O segundo fator é que ele tem que ter tecnologia, e isso nós temos. Existe tecnologia. Hoje, os produtores rurais do Distrito Federal, em sua grande maioria, eles são produtivos e têm eficiência produtiva também. Eles sabem, tem uma tecnologia altamente desenvolvida. Para dar exemplo, nós que ocupamos aqui terras fracas, né, terras pobres, mas recuperamos esse solo, e o produtor hoje pode se orgulhar de ser um produtor eficiente. Então ele tem eficiência produtiva. O outro fator, já disse então, terra legalizada, ter segurança jurídica, né, com a sua terra legalizada, ter tecnologia adequada, que nós temos em todos os setores, já existe essa tecnologia. Ele tem que ter recursos. Não adianta existir a tecnologia se ele não tem recursos para que ele possa implementar as suas atividades. E aí vem novamente a importância da terra, né? Se ele não tem garantia, ele não pode ter recursos de bancos, né, de crédito rural. E qualquer negócio, não é só agricultura não, ninguém tem recursos próprios para desenvolver as suas atividades. Sempre tem que correr alguma fonte de financiamento. Esse então tem que ter recursos, e para isso então precisa ter a terra legalizada. Outra coisa, além de ter a terra legalizada, além de tecnologia, ele tem que ter mão de obra qualificada. E hoje eu estava vendo agora aqui nessa palestra aqui na fazenda Entre Rios, né? Nós tivemos o prazer de estar aqui, nós estamos fazendo isso daqui, né? Já tem um prazer muito grande estar aqui. Eu estava falando sobre mão de obra, né? A mão de obra é vital, não adianta. E nós temos aqui um Senar que pode nos ajudar muito nisso. Nós também, mas temos os problemas de mão de obra, não é só de DF não, é da agricultura como um todo, no Brasil inteiro, em diversos setores. Esse é um fator seríssimo, mas infelizmente aqui nós temos o Senar que pode nos ajudar muito na qualificação dessa mão de obra. Então, é outro fator para conferir ao que eu chamo de eficiência produtiva. O outro fator, além de tudo isso, ele pode ter a terra legalizada, pode ter tecnologia, pode ter recursos, mas se ele não tiver comercialização adequada, também ele esbarra num fator complicado para ter sua lucratividade. Problemático. E, finalmente, além de tudo isso, tem que saber gerir a sua propriedade. E isso, aí é que vem a importância dos nossos sindicatos. Também nós fazemos um programa, temos um sindicato forte, para que qualificar o produtor, para que ele tenha condições de gerir de maneira eficiente o seu negócio, o seu espaço, que é a sua propriedade. Então é assim que eu vejo uma visão, macrovisão da agricultura no Distrito Federal e no Brasil. Então são esses fatores que conferem àquele imóvel a sua função social, como preceitua a nossa Constituição. Doutor Renato, o senhor fala aí da titularização definitiva das terras, que é um gargalo muito grande, que o produtor rural sofre muito com isso, até quem tem que pegar um financiamento do banco, que precisa dar sua terra em garantia, não tem essa titularização, realmente tira o sono de qualquer pessoa, você está dentro da sua propriedade e não tem o documento definitivo. Mas o que o senhor acha que está faltando mesmo? É vontade política, é vontade administrativa, é o judiciário, é a mudança das leis, é a terra cap? O que está faltando para isso acontecer realmente, para o produtor chegar e falar assim, está aqui o documento da minha terra, está aqui na minha mão e agora, a partir de hoje, eu posso produzir com mais afinco, com mais felicidade, né? Eu posso validar os trabalhos feitos na minha terra. O que o senhor acha que está faltando realmente para que isso aconteça? Essa pergunta que todo mundo me faz, né?
né? Todo mundo faz essa pergunta. Por que essa luta toda, mais de 30 anos, 20, 30 anos, nós estamos lutando com isso aí e até hoje não tem o título definitivo? É claro, nós já progredimos bastante, a gente tem que também ser justos, né? E temos que ver, não é um assunto fácil para o Distrito Federal. O Distrito Federal tem umas peculiaridades que não existem nos outros estados. O grande problema nosso, aqui no Distrito Federal, na parte de titulação da terra, primeiro era a falta de uma lei que nos desse amparo legal para fazer essa transferência, se não for. Então teria que ser através de licitação. Felizmente, a lei 12.024 de 2009, né, criou essa possibilidade, né? O governo federal, através de uma lei, permite que as terras podem ser alienadas ao seu legítimo ocupante, ou seja, aqueles que estão lá ocupando a terra legitimamente. E para isso, então, progredimos, né? Já tem a lei federal. E ao longo do tempo, Brasília, então nessas grandes propriedades, nos outros estados é possível você usar a matrícula da área maior. No Distrito Federal você não pode. Então tem que ter uma decisão, tem que ter provimentos adequados que permite usar essa matrícula. Essa é uma maneira. Se não for essa, tem que seguir aquela tramitação toda burocrática que exige aí, tem que discriminar as áreas, tem que criar matrícula própria. E isso... Fazer a discriminatória. Hein? Fazer a discriminatória. Tem isso tudo aí. Mas, felizmente, eu acho que nós já caminhamos bastante, porque hoje já existe todo o arcabouço legal para fazer isso. Já existe. Agora, é questão de ter um pouquinho mais de paciência, né? E que já tá se esgotando, eu sei disso, mas a gente tem que ter realista também, mas tem que continuar nessa luta. Mas o grande problema aí agora, eu acho que, eu não sei, o governo está com boa vontade, é o que eu estou dizendo, já mudou bastante. Eu me lembro de um seminário que nós fizemos há uns 30, quase 20 e tantos anos atrás, foi em 91, reunimos lá 5 mil produtores rurais, né? Esses 5 mil produtores rurais, foi o ponto nevrálgico da mudança de comportamento. Quebramos um tabu ali. Era até perigoso você falar em titular a terra do Distrito Federal. A posição do governo é que as terras tinham que ser só sob concessão de uso. Ora, não é bem assim. Nós já chegamos à conclusão que a terra tem que... igual o resto do Brasil. Por que o Distrito Federal tem que ser diferente? Porque o resto não tem que ser dono da sua propriedade. Tem que trabalhar, tem que ter estímulo. Então eu acredito que agora o governo tem tido boa vontade, tem. Não há mais resistência da Câmara Distrital, que naquela época existia. A sociedade também já compreendeu que isso é necessário. Então... falta algo mais aí que tem que ter pulso forte, não tem outra maneira de dizer. É o governo bater na mesa mesmo, dizer não, é para fazer agora e tem que ser feito. E que, evidentemente, tem as dificuldades jurídicas, né, que a gente compreende, mas não dá para esperar mais não. Está prejudicando, nós estamos perdendo crédito rural, o produtor não pode... A própria produção do DF está sendo prejudicada por causa disso. Mas, nós não temos mais a crédito de investimento, nós não podemos usar crédito de investimento, a não ser que você tenha garantias próprias, pessoais, né? Que não é o caso. A terra não pode, o banco não aceita como garantia. Então essas coisas são muito complexas, mas nós temos esperança que vamos continuar na luta. A luta não tem jeito. Isso tem que ser resolvido, porque esse é o bottleneck. É o ponto de estrangulamento do desenvolvimento da agricultura. Aquele sonho que eu falei no início aqui, de Brasília ser um exemplo para o país, em ter uma agricultura desenvolvida, com o produtor para gerir adequadamente o seu espaço lá na sua propriedade. Tudo isso aí, se não tiver essa titulação, vamos dizer uma expressão aí comum, a vaca vai para o brejo.